Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje a respeito da adoração verdadeira, né? Eu vou estar desenhando aqui enquanto eu falo. E, cara, o que é a adoração verdadeira, né? Nós vemos hoje em dia uma cultura implantada no meio religioso, onde estabelece coisas para serem ditas, cantadas, pregadas, para que Deus venha receber glória com essas coisas, né? Nós vemos hoje em dia, um lugar estabelecido para que Deus venha receber glória, para que venha ser instituído ali um culto de adoração, né? E a pergunta que fica é que qual é o modelo bíblico para adorar a Deus, para cultuar a Deus, né? E o que eu vou falar aqui não é muito falado, né, no meio religioso, né? É um entendimento que eu ouço muito pouco, né, mas é o que eu vejo nas Escrituras. Então vamos lá. Em Romanos 12, Romanos 12 é um capítulo que fala muito a respeito dessa adoração, desse culto a Deus. Lá diz assim no verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aconselho a vocês ler todo o capítulo. É um capítulo muito rico, de informação nesse sentido do culto a Deus. O contexto vai falar a respeito de amor a Deus e ao próximo. De um modo geral, Jesus diz a respeito de adoração o seguinte: tem que ser em espírito e em verdade, tem que ser de coração, mas isso é muito vago, quando a gente diz, Jesus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tudo bem, mas o que significa isso? O que significa esse texto que eu acabei de ler aqui em Romanos 12? O que isso tudo tem a ver com a adoração verdadeira? O texto que eu li não citou a palavra adoração, certo? Mas ele cita o que é um culto a Deus, um culto racional. O que é agradar a Deus? O que é nós sermos algo, que Deus receba glória, E quando Jesus ele diz isso, ele fala que não é nesse monte que vocês vão adorar a Deus, não é naquele templo que vocês vão adorar a Deus, não é ali, não tem um lugar específico, eu não estou estipulando para vocês um lugar específico para adorar a Deus. O que Jesus está ensinando é que, gente, eu procuro aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa se é no monte, não importa se é num templo, não importa aonde seja. Eu estou interessado naqueles que o buscam de coração sincero. Eu estou interessado naqueles que têm um desejo dentro de si de buscar o Pai com sinceridade, sem interesse. De ser, essa pessoa ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser sincera, ela vai ser um sacrifício vivo, porque o que nós vemos aqui? Que nós, o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele está falando que nós somos, esse sacrifício vivo, o nosso corpo é esse sacrifício vivo. E o texto, ele não está se referindo, olha, quando vocês se reunirem, vocês têm que ser um sacrifício vivo. Não. O texto está falando, olha, pela compaixão, olha, pela misericórdia de Deus que nos foi manifestada, que nós podemos andar, de maneira que nós sejamos esse sacrifício vivo, que nós sejamos, esse culto racional, esse sacrifício que ele é santo e agradável a Deus, As nossas condutas têm que ser agradável a Deus. Aquilo que nós fazemos
tem que ser agradável a Deus, né? Tanto na hora de comer, na hora de beber, né? Que isso seja feito para a glória de Deus. E como que isso vai ser feito? Verso 2: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está interessado em revelar e manifestar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. De que forma nós vamos, né, experimentar essa vontade de Deus? Né? Tendo essa conversão, né, de entendimento, essa renovação de entendimento a respeito das coisas espirituais. Né? E quando a fé verdadeira vem, nós temos que ter esse encontro, né, com Deus, a ponto de que o nosso entendimento mude a respeito das coisas espirituais. Né? E nós não viemos a materializar aquilo que Deus estabeleceu para ser espiritual. Né? Então ele diz, né, eu não estou procurando pessoas que vão cantar música para mim. Né? Eu não estou procurando pessoas que têm uma voz bonita para ficar cantando uma música em um determinado lugar. Né? E isso ser chamado de adoração. Né? E isso pode ser chocante para algumas pessoas. Porque se eu entender que eu tenho que ir para, entre aspas, igreja, né? Ou seja, a denominação, ou a congregação, ou a reunião que faz em determinado lugar para adorar a Deus, eu tenho um entendimento errado do que é adoração verdadeira. Eu tenho um entendimento errado do que Jesus disse quando ele fala, né, a respeito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu tenho um entendimento errado do que Paulo ensina, né, quando ele fala a respeito de culto racional, de ser um sacrifício vivo. Né? E eu tenho um entendimento errado a respeito de ser transformado e não se conformar com este mundo, né? Mas ser transformado aí pela renovação do vosso entendimento. E eu não estou falando nada contrário a templos, a denominações. Pelo contrário, as reuniões que os cristãos fazem deveriam fortalecer esse entendimento de que nós temos que ser, né, um sacrifício vivo, né, um culto racional, ter um entendimento renovado, buscar em espírito e em verdade. Mas, de um modo geral, né, nós vemos uma cultura religiosa implantada onde ensina o oposto. Né, na maioria dos casos, eu não generalizo, né, mas eu vejo isso implantado. Né, no meio onde congrego, no meio da internet, né, quando a gente assiste uma pregação, o entendimento é de que o templo é a casa de Deus, errado. Né? O entendimento é que adoração é canções, errado. Né? O entendimento de que existe um lugar específico para cultuar, errado. Então, a adoração ele não está ligado à música em si. A adoração está ligada à sinceridade e à verdade do coração de cada um. Né? Então, é por isso que a adoração ela tem que ser colocada em prática em tudo. Né? Então, quer dizer, Vitor, então, que você está falando que quando se canta uma música em uma reunião, uma música para Deus, né, isso não pode ser conhecido como adoração. Não estou falando isso. Eu estou falando que tudo deve ser feito com o intuito de adorar a Deus. Né? Na prática, tudo que fizermos tem que ser levado a esse entendimento da mente renovada que adore a Deus naquilo que faz. Né? Então, quando canta uma música, se a música for cantada com sinceridade, se for verdades que está sendo declarada, com o entendimento, por exemplo, né, uma música congregacional, com entendimento para edificação dos irmãos, né, com entendimento para exaltar o nome do Senhor, as obras do Criador, isso pode ser considerado uma adoração, porque é algo feito em espírito e em verdade também, entende? Mas não é relacionado somente à música.
A adoração é relacionado àquilo que é feito em espírito e em verdade, entende? Então, assim, quando eu arrumo a minha casa, quando eu educo os meus filhos, quando eu vou para minha faculdade, quando eu vou jogar um futebol, cara, isso tem que ser feito com o entendimento de que eu tenho que levar em consideração os princípios de Deus. Eu tenho que levar em consideração amar o meu próximo. Eu tenho que levar em consideração, por exemplo, né, ajudar o próximo, né, ajudar o necessitado, né, ajudar o enfermo. Né? Isso é adoração na prática, quando feita em espírito e em verdade. Porque não adianta eu ler, por exemplo, em Mateus 25, que fala a respeito de ajudar os pequeninos, né, dar roupa, dar tal coisa, se não for feito com amor. Se não for feito em espírito e em verdade, com o coração nisso. Na prática, né, o entendimento, né, transformado pela renovação da mente, né, ou seja, essa questão, né, do cristão ter a mente transformada é o que faz a grande diferença, né, no trabalho, na faculdade, em casa, né, na educação dos filhos, né, em como nós vamos exercer a nossa profissão. Né? É isso que mostra uma adoração verdadeira. É quando nós colocamos em prática os princípios divinos com os nossos próximos, as pessoas em nossa volta, né, com o pensamento em agradar a Deus, em fazer aquilo que Deus quer de nós. Né? Então, é mais ou menos assim. Eu sou um profissional, um editor de vídeo. Vou pegar a minha profissão, né? Eu sou um editor de vídeo, um desenhista, né? Quando eu pego a minha profissão, né, e eu quero fazer dela o que quiser, eu não estou pensando em como dar glória a Deus através da minha vida. Entende? Então, por exemplo, eu sou editor de vídeo, mas eu não posso fazer qualquer coisa. Né? Eu não posso pegar um vídeo pornô para editar, para vender e tal, porque eu estou fazendo, né, uma apologia a algo que distorce os princípios cristãos, ou pelo menos um incentivo, né, um apoio a isso, mesmo fazendo sem concordar, não é algo que agrada a Deus. Né? Uma pessoa que, vou pegar exemplo rotineiro, né, nas coisas simples, atender um telefonema e falar que a pessoa não está, sendo que ela está do seu lado. Né? Se você leva em consideração que primeiro você tem que honrar a Deus, para depois você ser um profissional, você tem que ter um entendimento de que a mentira não pode fazer parte dessa sua vida de adoração a Deus, que é constante, entende? Então é em tudo. Né? É claro que é uma coisa difícil, é uma coisa, para nós, humanamente falando, é impossível, mas em tudo dar graça a Deus, em tudo tentar colocar os princípios de Deus em primeiro lugar. E o nosso entendimento a respeito dessas coisas é que vai ditar. Né? Se nós, por exemplo, não tiver com a mente em Cristo e não tiver com a mente de Cristo, né, e pedir a graça dele para nós operarmos essas coisas, nós não conseguimos. Por isso que é uma vida em constante oração. Entende? Então, assim, resumindo, né, que já foi muito tempo aqui, tinha muita coisa ainda para falar. Em espírito e em verdade. É colocar esse entendimento que te foi dado através do Espírito Santo, né, em prática, na sua vida. E aí, quando vocês se reunirem em algum lugar, vocês já estão em adoração constante. Vocês já estão buscando ao Pai, já estão fazendo aquilo, buscando ao Pai. Mas agora vocês estão se reunindo para a edificação uns dos outros, porque os dons foram dados conforme a vontade do Pai, né, para a edificação do corpo de Cristo. E aí nos reunimos e aquilo que nós, né, fomos recebendo do Pai, nós ajudamos uns aos outros a crescer. Então a reunião é para uns aos outros crescerem na graça e no conhecimento de Deus. E é o que está lá em Efésios 4. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa o like, né? Compartilha ele aí, né? Não é todo mundo que fala isso, mas a verdade bíblica é essa.
Deus abençoe com vocês. Tudo que eu falei foi por amor. Fique na paz e até a próxima.